que a gente tem aí sobre o STF, passaporte da vacina? O Supremo Tribunal Federal já tem maioria para suspender o veto do Ministério da Educação ao passaporte da vacina nas universidades federais. O julgamento em plenário virtual valida uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski de dezembro do ano passado. O magistrado argumentou naquela ocasião que as instituições de ensino tinham autoridade para exercer a autonomia universitária e definir se exigem ou não o passaporte vacinal. O MEC tinha proibido as faculdades de exigirem o documento no retorno às aulas presenciais, e aí acompanharam o voto de Lewandowski até agora todos os ministros, com exceção de 2. Adivinhe quem são, Reinaldo? Um é o Nunes Marques, o outro seria o Mendonça? Exatamente, precisamente. Os 2 ainda não votaram. Ainda podem... Ah, bom, mas não votaram contra ainda. Não. Não, tá. Olha aí, hein? Olha, será? Cuidado, hein? Olha aqui, nessa delinquência que tomou conta no Brasil intelectual, né, também, se alguém, até porque isso está na Constituição, né, a autonomia universitária é constitucional. As universidades têm autonomia para desenvolver seus programas, etc. Agora, elas têm autonomia no campo da educação. Ah, não, no campo da saúde também. Olha, a partir de agora a gente vai... Nessa universidade, vacina não vale. Bom, então é um Estado, né? É um Estado independente. Eu lembro, lá no passado, deixa eu dizer, lá no passado, uma vez eu lembro, falei assim, polícia não pode entrar na universidade. Aí eu me bati com gente de esquerda, né? Algumas correntes de extrema esquerda. Não, porque a autonomia universitária disse, peraí, por um acaso o Código Penal que funciona na universidade é diferente do Código Penal que funciona fora da universidade? Código Penal, Código de Processo Penal, as leis, a Constituição, que história é essa? E agora, então, estou aqui eu terçando armas com a direita, né? Com a extrema direita. Ah, não, a universidade decide, sei lá, como? Ela vai decidir porque o vírus dentro da universidade ele tem outro comportamento? E seria um comportamento assim. Ou então as pessoas, quando entram na universidade, elas têm informações próprias sobre o vírus que o resto da humanidade não tem? Seriam informações, aliás, especialmente erradas, né? É evidente que a decisão do Supremo está correta. O problema é que é incrível como os canalhas vão se insinuando nesse debate e vão tentando transformar coisas que são cientificamente dadas e comprovadas como se fossem escolhas, como se fosse gosto, como se fosse ideologia. Não é assim. Claro que tem uma hora que a ciência e a ideologia podem se cruzar, a ciência política pode se cruzar. Eu vou pegar as pessoas à tapa e vou vacinar? Numa manifestação de autoritarismo político assentado numa questão científica? Não, mas nunca ninguém defendeu isso. Agora, que as pessoas sofram consequências decorrentes de um comportamento que põe em risco a vida alheia, aí sim. Aliás, eu falei em canalha. Vamos falar de um canalha? Eu lembro que outro dia eu chamei de canalha aqui, teve um amigo meu que adora tênis, falou, também precisa chamar o cara de canalha, bata jogador. Eu disse, e daí? Eu cansei de falar aqui que o sujeito pode ser um gênio na sua área e ser um canalha. Que é o caso deste canalha. Vai. Tenista sérvio Novak Djokovic admitiu ter errado quando decidiu participar de uma entrevista com o jornal L'Equipe, mesmo sabendo que estava com a Covid-19. Isso aconteceu no fim do ano passado. Bob, para um pouco. Ele sabia que ele estava com a Covid-19. Sabia. Estou contaminado. Sim. Mas vou dar entrevista mesmo assim. E vou botar a vida dos outros em risco. Vai, siga. Isso aconteceu no fim do ano passado e veio a público em janeiro, Reinaldo, depois que o Djoko foi proibido de jogar o Australian Open e foi deportado da Austrália. Numa tentativa de jogar o torneio, o tenista apresentou um teste positivo para a doença do dia 16 de dezembro. Então, ele testou positivo para a doença no dia 16. A entrevista ele concedeu no dia 18, 2 dias depois, ou seja, ele tinha testado positivo para a doença. Agora, falando a uma emissora pública sérvia, ele pediu desculpas. Foi um erro, respeito o jornalista, ele está no tênis há mais tempo do que eu, adiamos essa entrevista, mas ele respeita, tá, gente? Olha, e aí só falta, ele não ler até o fim, mas é provável que tenha aquela coisa assim, se alguém se sentiu ofendido pelo que eu fiz, desculpa.
Vagabundo. Mas como você é vagabundo, cara? Que lixo humano que você é. Um lixo que joga tênis. Existe isso. Existe lixo que joga tênis muito bem, lixo que escreve muito bem. Tem lixo por mais variados gostos.